Bem no coração do Rio de Janeiro tem um prédio com mais de 100 anos que é muito mais do que só um prédio bonito. É um verdadeiro palco, sabe? Onde a arte e o poder se encontram e onde a história da cidade foi e ainda é escrita. Vamos juntos desvendar os segredos do Palácio Pedro Ernesto. Olha só o nosso roteiro. A gente vai viajar desde a época da sua criação, como uma joia da República, até os salões onde a democracia acontece hoje em dia. Vamos começar a entender por que esse lugar é tão fundamental para a história do Rio e, claro, do Brasil. Imagina só, a prefeitura de uma das cidades mais importantes do mundo sem ter um lugar fixo. Era exatamente assim. Antes desse palácio existir, o conselho da cidade do Rio era tipo nômade, pulando de um lugar para o outro numa busca que parecia não ter fim. Pensa nisso, gente. Antes de 1923, o conselho passou por 14 lugares diferentes. Não era só um incômodo, era um sinal claro de que a cidade precisava, e para ontem, de uma sede grandiosa e principalmente definitiva. E o palácio nasceu justamente nos chamados Anos Loucos do Rio. A cidade, que era a capital do Brasil na época, estava borbulhando. Era uma energia nova, uma vontade de se mostrar para o mundo como uma metrópole moderna. E todo esse otimismo foi parar direto na construção desse novo centro de poder. A construção, que terminou em 1923, foi tão, mas tão luxuosa e cara, que o povo carioca rapidinho deu um apelido para ela. Um apelido que diz tudo sobre a opulência do lugar e que pegou para sempre. E o custo final? Bom, uma cifra astronômica. 23 mil contos de réis. Para a gente ter uma noção, era dinheiro que dava para construir uma cidade pequena na época. Uma verdadeira fortuna. E para colocar essa fortuna em perspectiva, olha que loucura. O palácio custou mais que o dobro do famoso Teatro Municipal, que fica ali do lado. Isso mostra que a ideia não era só fazer um prédio, era fazer uma declaração de poder e de ambição. Agora, vamos entrar. É no interior deslumbrante que a história do palácio ganha vida de verdade, onde cada detalhe, cada obra de arte tem uma história para contar. O palácio é um exemplo perfeito do que a gente chama de arquitetura eclética. O que é isso? Basicamente, é uma mistura de vários estilos diferentes, tudo junto, com um objetivo bem claro: mostrar a riqueza, poder e a importância da capital da República. Eles não economizaram, não. Veio material nobre do mundo todo. O mármore da escadaria veio de Carrara, na Itália. O mármore verde dos pisos, da Grécia. E até as ferragens foram feitas na França. O prédio, por si só, já era um tesouro internacional. Logo que a gente sobe a escadaria principal, dá de cara com uma pintura enorme, um tríptico do artista Eliseu Visconti. Ele usou uma técnica chamada pontilhismo, que é fazer o desenho com milhares de pontinhos de tinta. O efeito é incrível, super vibrante. Mas nem toda a arte ali é tão séria assim. Uma das obras mais importantes esconde um secretinho, uma brincadeira do artista Rodolfo Amoedo. Ele, bem irreverente, resolveu se colocar na pintura, se imortalizar na própria obra-prima. E isso é genial, né? Mostra bem a personalidade do artista, escondido ali no meio da cena histórica com um sorrisinho no rosto para sempre. É tipo um easter egg do século passado. Ok, agora vamos sair um pouco da arte e ir para o centro nevrálgico do palácio, o plenário Teutônio Vilela. É aqui que o futuro da cidade é decidido. Há 100 anos, esse é o palco principal. É aqui que os vereadores da cidade, que antigamente eram chamados de intendentes, discutem e moldam o nosso dia a dia e o futuro do Rio de Janeiro. E olha, esse espaço histórico está longe de ter parado no tempo. Em 2018, a tribuna principal foi nomeada em homenagem à vereadora Marielle Franco. Um ato que conecta esses 100 anos de história com as lutas super atuais por justiça e direitos humanos. Mas as decisões nem sempre foram tomadas assim, à vista de todos. Ali do lado do plenário tem um espaço mais reservado, um salão que guarda não só segredos, mas também um mecanismo bem interessante da democracia. Anexo ao plenário fica a sala inglesa. O lugar é lindo, todo em madeira escura, super imponente. Mas lá dentro tem um móvel, digamos, peculiar, com uma função bem específica. Esse é o confessionário. Era basicamente uma cabine para garantir o voto secreto. A ideia era que os vereadores pudessem votar de acordo com a própria consciência, sem sofrer nenhum tipo de pressão externa. Ok, mas por que o palácio tem o nome de Pedro Ernesto? A história desse homem é super importante para a identidade do Rio de Janeiro. Pedro Ernesto foi um prefeito que realmente transformou a cidade. Ele investiu pesado em saúde pública, em educação, e olha que demais, foi o primeiro a oficializar e financiar os desfiles das escolas de samba. Mas o palácio não é só um monumento do passado, viu? Hoje, ele é um centro super ativo e acessível da vida da cidade. E a história continua sendo escrita lá. E o legal é que não é só pelos políticos.
Hoje em dia, dá para se envolver de verdade, fazer uma visita guiada, passear pelo tour virtual e até mandar sugestões de novas leis para a cidade. A democracia acontece ali, e todo mundo pode participar. E para testemunhar a história acontecendo em tempo real, os debates, as votações, as decisões que vão moldar o futuro da cidade, é só acompanhar o canal oficial, a Rio TV Câmara, aqui mesmo no YouTube. Vale a pena seguir para não perder nenhum capítulo da história do Rio.